Vou falar hoje sobre a Santa Missa. E para começar, é interessante destacar que participar da celebração eucarística, ou seja, participar do santo sacrifício da missa, é aquilo que há de mais importante que podemos fazer nesta terra. Não existe nada de mais meritório. Ao ser celebrada a Santa Missa, é muito mais importante aquilo que nós não vemos, ou seja, o invisível, do que aquilo que nós vemos. É importantíssimo darmos conta de que, quando vamos participar da Santa Missa, nos apresentemos com a disposição de nos unirmos espiritualmente ao sacrifício de Jesus. E isto é o melhor remédio de todos os remédios espirituais. Saibam disso. A Santa Missa é cura espiritual, gente. É a orientação do Concílio Vaticano II que os fiéis devem participar ativamente da Santa Missa. E o que é participar ativamente da Santa Missa? Vejam, nós sabemos que a missa é o mistério pascal, ou seja, o mistério da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E é disso então que nós precisamos participar ativamente, entendem? E isso nos cura, no tempo de Deus, é claro. Participar ativamente da Santa Missa é cura espiritual. A cura das nossas doenças espirituais é participar ativamente do santo sacrifício eucarístico. E o que significa isso? Participar ativamente do santo sacrifício eucarístico. Significa tomar parte deste sacrifício, ou seja, participar junto. E na prática, o que é isso? São 3 verbos, gente. 3 verbos. E o que eu vou falar aqui é cura espiritual. Prestem atenção. O que eu vou falar aqui é cura espiritual. Veja, quem não tem fé suficiente, quem não tem esperança suficiente, quem não se acha capaz de amar, quem é avarento, quem não tem virtudes como a paciência, perseverança, coragem, a temperança, a justiça, para quem tenta se libertar da tristeza, do apego aos bens materiais, para quem quer se libertar da pornografia, da gula, da droga, do sexo desregrado, participar do santo sacrifício da missa é cura, gente. É cura espiritual para nós. E são 3 verbos. Vamos guardá-los na nossa mente, estes 3 verbos: oferecer, suplicar e comungar. O primeiro verbo é oferecer. Assim, quando chegar o momento do ofertório, depois das preces da comunidade, na preparação das ofertas, nós iremos oferecer com Cristo, na patena, junto com o pão, no cálice, junto com o vinho, nós iremos oferecer as nossas vidas. Iremos oferecer as vidas daqueles que nós amamos, pai, mãe, filhos, irmãos, esposo, esposa, noivo, noiva. Coloque espiritualmente na patena, no cálice, coloque tudo aquilo que
tira o seu sono, tudo aquilo que inquieta o seu coração, tudo aquilo que preocupa você. Coloque tudo isso no instante em que o sacerdote, in persona Christi, ou seja, na pessoa de Cristo, eleva a patena e o cálice durante o momento do ofertório. Ofereça, sim, ofereça. Você está preocupado com o quê? Com seu filho, seu marido, sua esposa, com quem? Qual é a sua inquietação? São as dívidas? São as contas a pagar? É uma doença? É a sua vida afetiva? Então ofereça, entregue. Agora, esse oferecer não deve ser uma realidade sem contrição, sem fervor, não. É um oferecer com Cristo, exatamente como no Horto das Oliveiras. Vejam, se nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e Salvador, suou sangue no Horto das Oliveiras, se Ele agonizou, sofreu naquela luta interior para fazer a vontade do Pai, para oferecer a sua vida, quem somos nós? Para oferecer os nossos sofrimentos e angústias, assim, sem fervor, sem devoção. Já não basta o inimigo que faz de tudo para nos distrair na Santa Missa. Se acrescentarmos a nossa displicência, nossa falta de concentração, aí a situação piora. Recordando então, primeiro verbo, oferecer. Pegue a sua miséria e coloque-a no altar, na patena, no cálice. Aí então, você ofereceu a sua miséria junto com o pão e o vinho, que ainda não consagrados, vejam bem, o pão e o vinho ainda não consagrados são também realidades frágeis. É matéria, podem se estragar. Por exemplo, o vinho, em contato por algum tempo com o ar, vira vinagre. A hóstia não consagrada, exposta em ambiente úmido, dá bolor, dá mofo. Assim então, nossas fragilidades, nossas fraquezas, misérias, junto com estas realidades frágeis que são o pão e o vinho não consagrados, estão no mesmo nível, entenderam? Assim, oferecemos nossas misérias junto com o pão e o vinho ainda não consagrados. Esta é a primeira parte, o verbo oferecer. Depois vem então o segundo verbo, suplicar. Assim, durante a oração eucarística, no momento em que o padre invoca o Espírito Santo, a chamada epiclese, para que sejam consagradas as espécies eucarísticas, ou seja, o pão e o vinho, que, como eu disse, são ainda realidades frágeis, apenas matéria, pois ainda não foram consagradas. Então, essas realidades frágeis que estão na patena e no cálice, junto com toda a nossa miséria, colocada espiritualmente lá também, diante disso, nós então, unidos com o sacerdote, suplicamos ao Espírito Santo para que ele venha e transforme. Divinize também nossa miséria. Faça que nossa miséria seja transubstanciada, junto com o pão e o vinho. Coloque, ofereça a Deus sua miséria e suplique ao Espírito Santo para que venha sobre esta miséria. Peça com devoção, com fé. Isto é, gente, participar ativamente da Santa Missa. No silêncio do seu lugar, lá no banco da igreja, no seu coração, no seu interior, viva esta realidade dramática da miséria que se entrega, que se oferece. E aí, o esplêndido, a súplica não é só sua, a súplica incessante de toda a igreja, a súplica do Filho, a súplica dos santos, dos anjos, das almas que padecem no purgatório,
A súplica da igreja inteira, gente, acontece ali naquele momento. Assim, em todas as missas, por mais que seja um padre sozinho que celebra, a igreja inteira suplica. Não existe, portanto, solidão na missa. Que coisa maravilhosa! Nós não enxergamos, mas na missa, miríades e miríades de anjos estão na igreja para suplicar conosco. São as realidades espirituais que só as veremos quando abandonarmos este corpo mortal. Então, nós temos aí a primeira parte, que é oferecer. A segunda parte, que é suplicar. E agora, finalmente, o verbo comungar. A nossa miséria oferecida na patena e cálice, no momento do ofertório, sobre a qual o Espírito Santo foi derramado na epiclese, esta miséria agora divinizada, nós a recebemos e comungamos, para que nessa comunhão com Deus, neste abraço de unidade com Deus, nós vivamos já aqui na terra um pouco do que Ele tem preparado para nós no céu. Isto é a Eucaristia, e esta é a cura de todas as nossas doenças espirituais. Ou seja, a cura de todas as nossas doenças espirituais é participar ativamente da Santa Missa. Não nos esqueçamos nunca destes 3 verbos na missa. Oferecer, no momento do ofertório, toda a nossa miséria, suplicar, no momento em que o Espírito Santo é invocado, para que ele divinize a miséria oferecida, e finalmente comungar no momento da comunhão. E, mesmo que você se encontre com algum impedimento para comungar, comungue espiritualmente. Tem valor, mas não deixe de se unir ao Cristo, pois sem Ele nada podemos fazer. João 15:5. Há orações que nos ajudam a fazer a comunhão espiritual, como a de Santo Afonso Maria de Ligório, que diz assim: Senhor, eu creio na Eucaristia, vosso corpo e sangue por nós oferecido pela nossa salvação. No momento não posso comungar sacramentalmente, mas vinde ao menos espiritualmente ao meu coração. E como já vos tivesse recebido, eu vos adoro, vos bendigo, vos amo, vos glorifico, vos dou ação de graças. Meu Senhor e meu Deus, não permitais jamais que eu me separe de vós. Participemos então, ativamente, do santo sacrifício da missa. Paixão, morte e ressurreição. Como se diz, miséria deixada no túmulo, ressuscita e vai para a comunhão com o Pai. Vejam, Jesus veio por nós e como nosso modelo, nos diz o Catecismo da Igreja Católica. Portanto, posso dizer, Jesus veio por mim e é modelo para mim. Assim, podemos um dia chegar ao ideal de que Ele vive em nós, com auxílio do Espírito Santo, evidentemente. E a prova disso são os santos. Tudo que Cristo viveu em sua carne, sofrimentos, traições, abandonos, humilhações, tudo isso que Ele viveu foi para que nós pudéssemos, tivéssemos a força para viver também nele, em Jesus, como membros que somos do seu corpo, e para que Ele, Jesus, vivesse em nós, pois sozinhos não damos conta. Portanto, devemos viver nesta copenetração, nós em Cristo e Cristo em nós. E o Espírito Santo é derramado em nós no batismo para isso, para que Ele, Cristo, venha viver em nós. E todo esse conhecimento que aprendi e compartilho aqui neste canal nos dá uma compreensão fantástica da realidade concreta que é a Santa Missa. Assim, toda vez que formos para a fila de comunhão, digamos, como bem nos ensina o Padre Paulo Ricardo, vigário da Paróquia Cristo Rei em Várzea Grande, Mato Grosso, dirijo-me, Senhor, a esta fila de comunhão com tudo o que eu sou, com toda a minha miséria, para mergulhar em Ti e vós em mim,
e assim venhas viver em mim, agir em mim e por mim, pois sozinho não dou conta de viver o que vós espera de mim, de ser o homem que o vosso coração sonhou. Sozinho não dou conta, Senhor. Não dou conta de enfrentar o que vós quer que eu enfrente. Sozinho não dou conta de amar como vós nos amou. Sim, o Cristo em nós, esse é o caminho. Assim, diante de tudo aquilo que nós tenhamos que enfrentar nesta vida, e que não nos sintamos capazes em qualquer propósito que façamos, ao enfrentar algum problema, alguma dificuldade, quando a cruz nos visitar, lembremos sempre daquela parte final da oração eucarística, a doxologia, por Cristo, com Cristo e em Cristo. E façamos a nós mesmos as seguintes perguntas. Primeiro, que força tenho para fazer isso? Aí então concluo, nenhuma força, sozinho eu não dou conta, mas por Cristo, olha, por Cristo, por meio dele eu terei a força. É ele que tem a força, na verdade. Segunda pergunta, e eu estou sozinho carregando isso? Aí concluo, não estou sozinho, com Cristo. Ele carrega comigo. E a terceira pergunta, e eu estou aonde? No mundo sozinho, abandonado? Não, em Cristo, pois fazemos parte dele. Ao sermos batizados, somos inseridos, enxertados no seu corpo místico, que é a igreja. Coloquemos então o por Cristo, com Cristo e em Cristo no cotidiano de nossas vidas, sobretudo na hora de carregarmos a cruz. Que possamos então, com base nesses conhecimentos aqui apresentados, participarmos de forma mais plena da Santa Missa, para que possamos colher os frutos deste que é o centro de nossa fé, paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.